Bem-vindos ao canal ExpX. Nessa videoaula você vai aprender como calcular a raiz quadrada de qualquer número sem calculadora. Bora lá! Então, vamos lá. Aqui no meu exemplo, eu vou calcular raiz quadrada de 2, mas antes eu vou explicar algo que serve para qualquer raiz quadrada que você for calcular. É o seguinte, suponha que eu queira calcular a raiz quadrada de 78.649,3. Eu vou explicar como que a gente deve agrupar os algarismos do radicando. Então, inicialmente, eu separo esses algarismos em antes e depois da vírgula. Daí, eu agrupo os que estão antes da vírgula de 2 em 2, da direita para a esquerda. Então, eu vou agrupar o 9 e o 4, o 6 e o 8, e como o 7 não tem outro algarismo para ser agrupado com ele, ele vai ficar sozinho. Agora, eu vou agrupar os algarismos que estão depois da vírgula. Eles também têm que ser agrupados de 2 em 2, só que da esquerda para a direita. Observem que o 3 está sozinho. Então, para esses algarismos que estão após a vírgula, é obrigatório completar com um zero. Então, estou acrescentando um zero e agrupando o 3 com esse zero. E aí, na hora de usar esses algarismos agrupados, eu vou descendo da esquerda para a direita, ou seja, primeiro eu desço 7, depois o 8 com o 6, a seguir o 4 com o 9 e, por fim, o 3 com o 0. E para cada casa decimal que eu quiser a mais na minha raiz, ou seja, na minha resposta, basta eu acrescentar um par de zeros ao radicando e descer esse par de zeros. Ah, professor, não entendi nada. Calma, eu vou explicar lá no raiz de 2 e você já vai entender. Então, bora para o raiz de 2. Eu quero calcular raiz de 2 com 3 casas após a vírgula. Então, eu acrescento um par de zeros para cada casa após a vírgula, conforme eu acabei de explicar. Então, estou acrescentando 3 pares de zeros, ou seja, um par de zeros para cada casa após a vírgula. E agora eu vou separar os algarismos do radicando em antes e depois da vírgula. Esses algarismos que estão antes e depois da vírgula devem ser agrupados de 2 em 2 no sentido indicado pelas setas. Só que o 2 está sozinho, ou seja, não há algarismo para agrupar com ele. Então, ele permanece sozinho. Daí, eu começo o meu cálculo pelo 2 fazendo a seguinte pergunta. Qual é o maior número que é menor ou igual a 2 e que tem raiz quadrada exata? Esse número é o 1. Então, eu escrevo esse 1 embaixo do 2 e tiro a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu escrevo essa raiz quadrada de 1, que é 1, para ser o primeiro algarismo da minha resposta. E agora eu faço 2 menos 1, e isso resulta em 1. Continuando, agora eu vou descer os 2 primeiros zeros agrupados, que são esses em amarelo. Como eles são os 2 primeiros zeros após a vírgula, eu tenho que acrescentar a vírgula na minha resposta. Agora, eu copio esse 1 que está na resposta, multiplico ele por 2, 1 vezes 2 é igual a 2. Agora eu pego esse 2 que eu obtive como resultado e acrescento uma casa a ele e vou multiplicar por essa mesma casa. E o algarismo que vai ocupar essas casas deve ser aquele que me forneça o maior produto possível, que é menor ou igual a 100. Esse algarismo é o 4.
E 24 vezes 4 dá 96. Agora, eu subtraio 96 do 100 e, com isso, eu obtenho 4. E esse 4, com o qual eu completei as casas, vai para a minha resposta. Daqui, eu vou descer os dois próximos zeros e vou repetir esse processo. Então, descendo os zeros, agora eu pego o 1 e o 4 que estão lá na minha resposta, multiplico por 2, 14 vezes 2 dá 28, escrevo esse 28 seguido de uma casa e multiplico por essa mesma casa. Agora, eu tenho que completar essa casa com o algarismo que me forneça o maior produto possível, que é menor ou igual a 400. Tentando com o 2, 282 vezes 2 dá 564. Então, ultrapassou 400. Então, o meu algarismo será o 1. 281 vezes 1 dá 281. Agora eu faço 400 menos 281 e com isso obtenho 119. Basta agora pegar esse algarismo 1, com o qual eu completei as casas, e acrescentá-lo à minha resposta. Continuando, eu vou repetir esse processo, descendo os dois próximos zeros. Agora eu copio os algarismos que estão lá na resposta, que são o 1, o 4 e o 1, e multiplico por 2. Sempre por 2. Toda vez que eu copiar os algarismos lá da resposta, eu multiplico por 2. E 141 vezes 2 dá 282. Agora eu escrevo o 282 seguido de uma casa, multiplicando por essa mesma casa. E essa casa deve ser preenchida com o algarismo que me forneça o maior produto possível, que é menor ou igual a 11.900. E a gente vai testando até descobrir qual algarismo é esse. Eu já sei que esse algarismo é o 4. 4 vezes 4 dá 16, põe 6, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, com 1 fica 9. 4 vezes 8 dá 32, põe 2, vão 3. E 4 vezes 2, 8, mais 3 dá 11. Agora eu escrevo esse 11.296 embaixo do 11.900 e faço a subtração. Teremos que 10 menos 6 dá 4. 10 emprestou 1, fica 9. 9 menos 9 é 0. 9 emprestou 1, fica 8. 8 menos 2 é 6. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Então, o resultado dessa subtração é 604. E para finalizar, basta acrescentar o 4 com o qual eu completei as casas lá na minha resposta. Eu vou parar por aqui, mas se eu quisesse continuar, era só ir descendo de 2 em 2 zeros e ir repetindo esse processo. Bom, como eu calculei até a terceira casa após a vírgula, o correto é eu responder com 2 casas após a vírgula, pois aí eu tenho certeza que o meu arredondamento está correto. Temos então que raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41. E com isso, finalizamos. Isso aí, galerinha. Por agora é só. E se você achou este vídeo útil, ou se gostou, ou se acha que a educação é importante para um país, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. De qualquer forma, sempre grato pela sua audiência. Forte abraço e até uma próxima!